Bem-vindos ao canal Canto da Curiosidade. E hoje nos vamos descobrir quais países são praticamente impossíveis de serem invadidos. Certamente a invasão de um país é uma empreitada complexa e desafiadora, envolvendo uma série de fatores que influenciam a facilidade ou dificuldade desse empreendimento. Entre esses fatores, a geografia, o tamanho, a localização estratégica, as forças militares, as alianças internacionais e outras circunstâncias específicas são elementos cruciais a serem considerados. Embora não exista uma resposta definitiva sobre quais países são impossíveis de invadir, há nações que, devido a uma combinação desses fatores, geralmente são consideradas particularmente desafiadoras para qualquer tentativa de invasão. No entanto, é importante ressaltar que a dificuldade de invadir um país não pode ser medida apenas por esses fatores. A vontade política, o apoio popular, a estabilidade interna e outros fatores intangíveis também desempenham papéis críticos na resistência de uma nação a uma invasão. 10. Irã. Existem razões pelas quais o Irã é conhecido como a fortaleza do Irã. A maior parte do território iraniano é montanhoso. Assim como o Afeganistão, todos sabem que o Afeganistão resistiu à invasão da OTAN por anos. O Irã possui um exército com mais de 500 mil de soldados, 1.658 tanques e 137 aeronaves, o que lhe confere uma força considerável em uma batalha convencional. Além disso, o Irã possui uma extensa rede e bases de mísseis subterrâneas, com uma a cada 500 metros em todas as cidades e províncias. Portanto, qualquer força invasora teria que enfrentar a tarefa de destruir cada uma dessas bases isoladas, o que seria um processo longo e sangrento. Há também suspeitas de que o Irã esteja testando mísseis capazes de transportar ogivas nucleares, levando em conta que ninguém quer ser alvo de bombas nucleares. A invasão do país se tornaria ainda mais arriscada. Apesar de ter poderosos adversários, como os Estados Unidos, Turquia e Arábia Saudita, o Irã não foi invadido desde a Segunda Guerra Mundial. 9. Butão. O Butão é um país isolado escondido no Himalaia, com um exército de apenas 6 mil homens, sem artilharia e força aérea. O motivo pelo qual o Butão está nesta lista é devido à sua história de nunca ter sido invadido. Embora tenha sido atacado pelos britânicos no século XVIII, nunca foi completamente conquistado. Atualmente, a invasão é considerada impossível, devido ao terreno acidentado, com áreas situadas a 300 metros acima do nível do mar, o que causa dificuldades relacionadas à altitude. Esses fatores, juntamente com a falta de incentivo para invadir o Butão, garantem a segurança do país. Além disso, o Butão tem o apoio da Índia, que se comprometeu a proteger esse pequeno país. A Índia também fornece armas, suprimentos e treinamento militar para o exército butanês. 8. Austrália. A Austrália é uma ilha desértica localizada no meio do nada, e os países mais próximos que poderiam ameaçá-la estão a 11 mil quilômetros de distância, como o Japão, durante a Segunda Guerra Mundial. O Japão realmente planejou invadir a Austrália, mas acabou abandonando seus planos. Eles perceberam que, mesmo que conseguissem chegar à Austrália, ainda enfrentariam 95% dos mesmos desafios para invadir a Austrália, o que representa 70% da massa de terra australiana, sem mencionar o deserto, que se espalha ao longo de milhares de quilômetros, o suficiente para fornecer ao exército australiano pontos de vantagem para conduzir ataques de guerrilha. Muito má ideia fazer uma entrada indesejada. 7. Rússia. Se Napoleão ou Hitler estivessem vivos, seria interessante perguntar-lhes sobre como uma investida na Rússia normalmente ocorre. Seus exércitos históricos eram tão formidáveis que avançaram rapidamente pela Rússia, mas eventualmente tiveram que se retirar. A Rússia é o maior país do mundo, e a chave para sua segurança reside em sua geografia e, é claro, em seu clima severo. Grande parte do território russo é composta por montanhas ou coberta por neve mais densa do que a de um urso polar. Durante a Segunda Guerra Mundial, o exército russo realizou uma retirada estratégica, deixando os nazistas encurralados e sofrendo com o frio extremo. Essa estratégia funcionou brilhantemente e contribuiu para a derrota de Hitler. A Rússia moderna possui o quinto maior contingente militar ativo do mundo,
com 845 mil homens em suas fileiras. Em momentos de necessidade, a Rússia pode mobilizar seus 3.500 aviões de combate e sua frota de 350 navios de guerra. Além disso, eles possuem cerca de 7.000 mísseis nucleares. Portanto, mesmo que alguém sobreviva ao inverno comum, é improvável que sobreviva a um inverno nuclear. 6. Coreia do Norte. Um aspecto pelo qual Kim Jong-un pode se orgulhar é o seu considerável exército. A Coreia do Norte conta com mais de 1 milhão de soldados ativos, 4.200 tanques e 222 helicópteros de ataque, o que lhe confere um exército maior do que qualquer outro país da OTAN, exceto os Estados Unidos. Além disso, eles possuem armas nucleares com capacidade para atingir a Coreia do Sul, o Japão e possivelmente a costa oeste dos Estados Unidos, com as tensões recentemente aumentadas devido aos testes nucleares realizados pela Coreia do Norte e ao deslocamento de tropas pelos Estados Unidos. China e Rússia suspeitam que uma invasão possa ocorrer. Caso isso aconteça, seria necessária uma força conjunta entre os Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão para viabilizar uma invasão à Coreia do Norte. Com um exército tão gigantesco como o da Coreia do Norte, a perda de centenas e milhares de vidas humanas não teria importância para eles a curto prazo. 5. Israel. Israel é um país que não é bem visto por muitos de seus vizinhos, então decidiu ser determinado em vez de se lamentar. Ao longo de seus 69 anos de história, Israel esteve envolvido em 8 guerras e nunca saiu derrotado. Apesar de ter um exército relativamente pequeno, com 176 mil soldados, é obrigatório que sua população receba treinamento e sirva nas forças armadas, sendo 24 meses para mulheres e 36 meses para homens. Isso significa que mais de 1,5 milhão de pessoas em sua população estão preparadas para a guerra, prontas para serem convocadas quando necessário. Além disso, Israel desenvolveu um dos melhores sistemas de defesa antimísseis do mundo, conhecido como Domo de Ferro. Trata-se de um sistema de defesa impressionante, no qual eles interceptam os mísseis inimigos no céu com seus próprios mísseis. 4. Canadá. Os canadenses não são conhecidos por serem amigáveis e educados apenas quando se trata de guerra. Eles também sabem ser implacáveis. Basta assistir a uma partida de hóquei no gelo para entender. O Canadá possui um exército altamente treinado de 95 mil soldados profissionais, e derrotá-lo seria um feito notável. Assim como a Rússia, o Canadá nem precisa mobilizar seu exército. Eles só precisam contar com o clima severo e gelado para fazer o trabalho por eles. Além disso, a maior parte da população canadense vive próximo à fronteira terrestre com as forças militares mais poderosas do mundo e seus aliados, os Estados Unidos. Para chegar ao Canadá, seria necessário escolher entre enfrentar o exército dos Estados Unidos no sul ou enfrentar águas quase congeladas e caminhar penosamente através de cidades cobertas por 6 metros de neve e temperaturas de 50 graus Celsius negativos. 3. Suíça. Muitas pessoas se perguntam se a Suíça ainda possui um exército, mas isso se deve ao fato de que eles raramente entram em ação. Desde 1815, o país tem sido consistentemente neutro. Mesmo que uma invasão interrompa sua rotina ocupada de fazer relógios, o exército suíço tem uma capacidade formidável, com seus 150 mil soldados e 156 aeronaves. Pode parecer um número pequeno, mas eles estão prontos para enfrentar o inimigo nas montanhas e em costas. Os soldados suíços também não podem ser pegos despreparados, pois são obrigados a manter suas armas em suas residências o tempo todo. Ter um exército que raramente é utilizado também significa que a Suíça está cercada por países aliados, como França, Itália, Áustria e Alemanha. Qualquer país que pretenda invadir a Suíça terá que enfrentar a resistência dessas nações primeiro. 2. Japão. Existe algo incrível no Japão, sendo a civilização mais antiga do mundo e um país que nunca foi invadido. Nem mesmo os mongóis, que tinham fama de conquistar territórios, conseguiram invadir o Japão. Somente após os Estados Unidos lançarem armas nucleares foi que o Japão foi derrotado. Mas mesmo assim não foi invadido. A Força Aérea do Japão é a 5ª maior do mundo e possui tecnologia de ponta, com 1.590 aeronaves,
Os únicos pontos fracos do Japão são o envelhecimento da população e uma defesa cibernética surpreendentemente vulnerável. No entanto, uma invasão ao Japão exigiria um exército superior ao de qualquer país, exceto o número 1 nesta lista, talvez. Estados Unidos. Os Estados Unidos investem uma impressionante quantia de 596 bilhões de dólares em suas forças armadas a cada ano, superando o gasto combinado das 7 nações anteriores. O presidente Trump propôs um orçamento de defesa de 54 bilhões de dólares, o que representa 80% do orçamento total da Rússia. Além disso, os Estados Unidos possuem um arsenal nuclear capaz de aniquilar a população mundial várias vezes. Mesmo sem esse poderio militar avassalador, os Estados Unidos seriam praticamente inatingíveis, devido à sua extensão territorial, que se estende por quase 10 milhões de quilômetros quadrados. Invadi-los exigiria um exército extremamente versátil, capaz de enfrentar desertos em Utah, praias no Havaí e o gélido inferno do Alasca. Portanto, uma invasão parece altamente improvável nos tempos atuais. Além disso, a população americana está amplamente armada e pronta para se defender, tornando ainda mais desafiadora a tarefa de qualquer um que ouse pensar em invadir a América. Boa sorte! E chegamos ao fim deste vídeo incrível sobre os países que são praticamente impossíveis de serem invadidos. Ao longo deste vídeo, testemunhamos estratégias inteligentes, avanços tecnológicos e histórias surpreendentes de defesa nacional. Se você gostou do conteúdo apresentado, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos e familiares. Além disso, se ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora mesmo para não perder os próximos vídeos repletos de conhecimento e curiosidades. E também queremos ouvir sua opinião sobre o tema, então, sinta-se à vontade na seção dos comentários. Agradecemos a sua audiência e até a próxima, curiosos!